Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Raquel Marques, sou co-deputada aqui no mandato coletivo da bancada ativista e eu tenho feito aí vídeos com vocês nos últimos dias falando sobre a questão do coronavírus, os desdobramentos políticos. A nossa proposta aqui na bancada é, com esses vídeos todo dia às 6 horas, fazer uma ponte entre a população e o Estado e também entre as evidências científicas e o nosso dia a dia. Eu sou sanitarista, eu sou mestre em saúde coletiva, doutora em medicina preventiva, acredito no SUS, defendo o SUS e estamos aqui para falar de saúde acima de tudo, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, houve muita polêmica, né, nos últimos dias, porque polêmica artificial, criada pelo nosso presidente, que diz que isolamento aí não é mais necessário, mas ele é sim, é sim. O Brasil é o único país que a essa altura do campeonato, na verdade, tem mais um país, que é os Estados Unidos, né? O Trump também não tem ajudado muito, e o Bolsonaro parece que quer andar com o Trump no recreio e fica puxando o saco desse maluco aí. Até o Boris Johnson, que era um trio aí no mundo, um trio de malucos, né? Que é o Boris Johnson no Reino Unido, o Trump e o Bolsonaro, e o Boris Johnson, ele nos últimos dias recuou, reconheceu, e ontem declarou, hoje declarou que está com coronavírus, inclusive, né? Bolsonaro, tudo indica que já teve o coronavírus. Se a gente for olhar vídeos aí de uma semana atrás, ele estava com os olhos muito vermelhos, ele estava a pele, o rosto muito vermelho, meio congestionado. Você sentia ele congestionado? Foi aqueles primeiros dias que ele apareceu com máscara e tudo, colocou a máscara na cara, né? Lembra desse dia? Então, ele estava ali adoentado, e uns dias antes, uns 2 dias antes, e um pouco depois também. O Trump provavelmente também já teve, porque eu acho que o Bolsonaro pegou quando esteve com ele, inclusive. E aí, como essas pessoas saíram e saíram bem, ficam nessa fantasia aí de que não é nada, né? Só que, na verdade, a gente tem visto de perto que a questão é muito séria. Estamos perdendo muitas pessoas jovens. Eu tive notícia de jovem de 18 anos no São Bernardo do Campo, professores, pessoas de 30 anos da área de tecnologia. Uma amiga minha de 32 anos está internada, e junto com ela mais 5 pessoas por volta dos 30 anos. Quem entrou no meu perfil lá no Facebook viu o post da Lu Ribeiro. Beijo, Lu, convalesça rápido, né? E ela não está com pneumonia, mas todos os demais estão com pneumonia, o que é muito sério, e pouquíssimos sintomas, foram mais por desencargo de consciência, e acabou que eles fizeram a toma e o raio-x, e realmente era caso de ser internado. E esse é o problema, né? É uma síndrome respiratória aguda, grave, rápida. Quando a gente às vezes percebe o que está acontecendo, já está num estágio muito avançado, muito sério. Tem feito o esforço de não transformar o nosso dia a dia, a nossa comunicação, numa questão negativa. A gente tem visto que a saúde mental das pessoas está muito, né, sensibilizada, mas não dá para fugir do fato, né, do que tem acontecido. Perdemos ontem 2 expoentes, né, 2 pessoas incríveis aí da música brasileira, da música paulista, né, o maestro Martinho Lutero e a Naomi Munakata, maestrina, regente. E por aí a gente tem visto que em todos os lugares, entre pessoas velhas, né, de várias classes sociais, o problema está presente, a gente tem que ter muita atenção. Respeitam o isolamento. Tenho percebido o estacionamento do meu prédio mais vazio, as pessoas às vezes estão perdendo medo de se aproximar e de conversar. O isolamento físico, manter a distância de 1, 2 metros, né? Todos aqueles cuidados com sabão, álcool gel, eles permanecem importantes, permanecerão. Gente, vai abrir o todo, pelo menos, para a gente começar a reavaliar, tá? Não se surpreendam se a gente ainda postergar isso muitas vezes. Mas o importante é que a gente saia dessa com saúde, vivo, inteiro, né? Notícias do dia também. Quem chega em Guarulhos, a partir de agora, vai ter a temperatura corporal medida no desembarque, né? Para triar aquelas pessoas que já estejam com febre. O governo federal lançou linhas de crédito para pequenas e médias empresas, e assim como também a Câmara dos Deputados está discutindo aí também benefícios ou ajudas para a população, pessoa física,
em algumas circunstâncias, a gente vai falar bem sobre isso amanhã, né? Isso não está aprovado ainda, um valor de R$600 a R$1.200 por família, que atenda a um determinado perfil. Isso passou na Câmara dos Deputados ontem, vai ter que ser votado no Senado e depois sancionado pelo governador. Mas a gente volta a falar sobre isso melhor. E também uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, pelo José Fernando Kubak, mostra que o confinamento é ótimo, né? Mas essa quarentena, essa sugestão de que a gente fique em casa, está sendo realizada no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, tem mostrado, sim, resultado na redução da contaminação. Então, se vocês forem procurar aí, já tem estudos indicando que isso é, de fato, uma questão que tem ajudado a saúde aqui do Brasil. Bom, hoje a gente vai estar aqui com a Paulinha. Paula Aparecida, nossa co-deputada. Oi, Chuchu! Vou falar alto que você tá longe, Paulinha. Longe, quer que eu ponha fone para testar? Tô te ouvindo bem baixinho, bem baixinho. Vou colocar o fone, então. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Melhorou agora? Melhorou? Vamos ver. Melhorou? 1, 2, 3, Paulinha. Melhorou? Melhorou? Eu acho que sim, pode ser meu aparelho. Melhorou? Todo mundo está escutando aí? Melhorou. Tem uma mensagem aqui, melhorou. Ótimo. Eba, tô de foninho. Ó, Paula! Eu achei 500 fones, amiga. Posso doar. Que é isso que estamos vivendo? A gente, desde que se conhece, aí 2 anos de trajetória de bancada, você sempre apontando que uma hora iria aparecer o momento de eu mudar, e e a gente ficava imaginando um momento em que, de repente, os homens e as mulheres acordassem, né, e exigissem seus direitos nas ruas, mas, de repente, a porta que se abre para a gente poder discutir idade, cuidado, direitos sociais, né, que não é possível viver de maneira tão precária, é através de uma pandemia, né? Será que é mesmo uma oportunidade para a gente avançar nessas questões, Paulinha? Eu acho que né? É uma oportunidade para tudo, porque não é nada que a gente vai para frente ou que a gente vai para trás, né? É uma oportunidade para todas as coisas. É uma oportunidade para burguesia enquanto classe avançar nessa necessidade de atacar os serviços públicos, de certa forma, apesar de garantir mais renda social, mas conseguir aplicar ataques, por exemplo, essa proposta de diminuir salário do funcionalismo público. Existe toda uma discussão sobre cuidado social. Você está escutando, Rax? Eu estou vendo que está se movimentando aí. Você quer que eu troque de fone? Eu tenho mais um fone. Eu estava distando? Não? As pessoas estão distando? Então, eu vou trocar de fone, Raquel. Deixa eu ver se é isso. Meu Deus! Caos aqui. Troquei de fone. Vamos lá. Caiu câmera, caiu tudo. Pronto, agora eu consigo te ouvir. Troquei de fone. Você me escuta bem agora? Eu troquei de fone, tá aqui chique. Tô. É uma oportunidade, né? Tem aquela coisa meio Dória, toda crise é uma grande oportunidade. Parece empresário safado falando, né? Como que ele vai ganhar dinheiro nas suas costas. Mas é verdade. Se a gente está numa situação difícil, só nos resta entender por que a gente está e, a partir disso, conseguir avançar. E eu vejo que a oportunidade que a gente tem agora é de entender que a vida das pessoas é mais importante do que tudo. Na verdade, a gente vive na cidade, as pessoas não querem viver, não tem essa pulsão à vida, você não quer que seu filho viva, seus filhos vivam, que as pessoas que você ama vivam. E quando a gente entende que a gente separado não consegue viver, e que a gente precisa se organizar junto, que é uma necessidade da natureza, a natureza é coletivista, total, é mais socialista que os mais que se acham socialistas e comunistas, ela só vive assim, ela só floresce assim,
eu acho que agora a gente começa a conseguir perceber de alguma forma, né? E aí, já que a gente só consegue viver junto, já que a gente só consegue sobreviver ao coronavírus, se for junto, inclusive as pessoas ficarem em casa, justamente isso, não se contamine, porque se você se contaminar, você vai correr risco de me contaminar. Seja descendo lá no prédio, seja indo trabalhar porque não dá para ficar sem trampar, porque é enfermeiro, qualquer situação você vai me prejudicar. Então, por favor, né, me ajude. É quase um pedido também para a sua própria saúde mental e emocional. Eu acho que a oportunidade está aí. O que eu vejo politicamente é que a gente... O que me traz um pouco de... não angústia, mas um pouco de tristeza, assim, é ver como as pessoas que se colocam no campo progressista ou da esquerda, elas ainda são muito boazinhas e gentis com o Estado burguês capitalista. Elas acham normal esse rolê de banco, entendeu? Esse rolê da riqueza ficar para a maioria, para a minoria da população, dos 1% mais ricos, usarem toda a estrutura do planeta, a nossa água, ganhar dinheiro com as caixotes, os prédios caixotes que a gente mora. A gente só não paga com o nosso trabalho, a gente paga com a nossa saúde, com a nossa alimentação de merda, com toda a estrutura ruim que a gente paga para enriquecer uma galera. Para mim chegou a hora da gente, assim... O Itaú não bateu o recorde de época do Lula, de quase 8 anos seguidos. Então chegou a hora de falar, acabou, irmão, acabou o Lula, acabou a amizade, a gente vai usar o seu capital para as pessoas sobreviverem, porque isso é óbvio. Está escrito na Bíblia, está escrito, sei lá em que livro espiritual, está escrito em todos eles, mas todo mundo finge que não e acha que o Deus se chama dinheiro, capital e, mano, que a grande Bíblia, não sei, é a Bolsa de Valores. É isso, Rax. E eu estou muito orgulhosa de estar aqui com você, porque você é demais, você é fenomenal e vocês todos continuam. Você que é. Pedro Maia, me dá um retorno aqui, a gente está se ouvindo bem? Então tá bom. Pedro Maia é a nossa voz aqui, o iniciante das lives. Então tá bom. Quer que eu fale? Você tem a bandeira da educação aí, né? E no meio desse rolê todo, tem um monte de famílias enlouquecidos e professores enlouquecidos, né? Porque no final das contas tenta se remediar a impossibilidade da gente estar junto, nesse modelo que já se conhece, embora falido, é o que está adaptado, e ter que mudar tudo isso do noite para o dia, da tua perspectiva de quem está no chão, né, da fábrica, assim, dentro das salas de aula, que oportunidades uma crise como essa nos trazem para a gente repensar o modo dos nossos jovens, nossas crianças, enfim. Acho importante essa pergunta. Vou só dar um preâmbulo do que o Rocieli está fazendo e do caos que está rolando entre os professores, que eu acho interessante a galera saber. Está rolando duas operações na Secretaria de Educação. Uma é adiantar os recessos e adiantar possíveis férias dos professores, né? Tem esse calendário apresentado. E outra é obrigar os professores a fazer postagem em blog, organizar todo um plano de aula conteudista para a galera online, toda uma pressão. Então, assim, é um pouco retirando esse tempo de descanso, inclusive tem uma questão de legalidade aí, obrigando os professores a trabalhar, só que, ao mesmo tempo, obriga a criar sei lá o que de conteúdo online, sem nenhuma estrutura nem para os professores nem para os alunos. Por que eu digo isso? Eu comprei meu primeiro computador depois de 10 anos, depois que eu virei co-deputada, porque eu ganhava R$ 1.800. Eu fazia tudo pelo meu celular. Eu era uma das pessoas mais tecnológicas na minha escola, e a Raquel me conhece, sabe o quanto avessa a tecnologia eu sou. Então, eu acho que eu estou ali concorrendo com alguns co-deputados para ver quem é mais avessa. E eu era a mais tecnológica de todos os professores. Então, tem muito professor que não tem internet em casa, porque o salário é muito baixo, não tem material, não tem estrutura. Então, a política que o governo impõe agora
é criar um modelo de aula de padrão, os professores terem que mostrar produtividade em meio a esse caos, né? Então, deixa todo mundo instável, e o que eu acho que a gente tem que fazer agora, e respondendo a sua pergunta de oportunidade, que está relacionada à indicação que eu fiz para o governador em relação ao que fazer nesse momento, é garantir de ter ferramentas, sim, online para os professores e para os alunos, para se comunicarem nesse momento. Porque eu entendo que as crianças estão sofrendo. Eu já ouvi de muitos alunos meus, quando eu estava na sala de aula, que a escola é o lugar onde eles respiravam. A escola prisão, professor carcereiro, aluno delinquente, é o lugar onde eles respiravam. Eu escutava isso, eu respirava fundo para, sei lá, às vezes não chorar. Já chegou a ter sessão de terapia na sala de 10 crianças chorando, falando que é só isso. Assim, eu já passei de história de como a vida dos alunos antes do corona, super difícil. Violência doméstica, injustiça social, dificuldade dos pais de acharem emprego, a violência policial que bate na porta. Eu tinha uma aluna que ela, dava um surto, assim, porque várias vezes aconteceu da polícia ir lá, bater na casa, que era uma casa que via 10 pessoas, ir atrás do tio, do outro tio, sei lá do quê, e o vô ficar com problema no coração, quase morrer, e ela tinha, 10 anos. E ela era a responsável pelas outras crianças da família. Então, e assim, o que eu percebo, esse é o momento de os professores e os alunos olharem um nos olhos dos outros online, ter a ferramenta para os professores conseguirem acolher essas crianças. E a partir desse acolhimento, de escutar o que está acontecendo em casa, está aumentando violência, não só doméstica com as mulheres, como a gente tem visto vários artigos falando disso, mas com as crianças. A gente vive numa sociedade que naturalizou que violência é forma de afeto. E eu sempre dizia isso em sala de aula para os alunos, porque eles me cobravam gritar com eles. Eu já fiquei aula inteira quieta, olhando para a cara deles, para ver se eles percebiam que eu estava ali. É todo um processo complexo, acabou que funcionava, eu entrava na sala, só que assim, eles acham, os adultos têm essa noção. E quando os adultos sofrem, problema de dinheiro, crise, com saúde, ansiedade, eles vão descontar nas crianças. E as crianças. E a gente tem uma característica também de estar numa cidade e numa organização social que é a ver essas crianças. Então, essas crianças vão estar trancadas dentro de uma casa com adultos estressados, cansados, preocupados, às vezes sem trabalho, sem comida suficiente, N situações, e elas sem espaço, sem privacidade, sem sol, sem lazer, fazendo barulho, pulando, quebrando tudo, como toda criança faz, mas isso realmente é uma panela de pressão e pode gerar aí sequelas e riscos de vida para as crianças que vão muito além do corona, né? Essa corda realmente arrebenta do lado mais fraco ali. A gente tem que o repensar a sociedade a partir dessa experiência que está só começando, mas que parece ser muito desafiadora, vai por tudo isso. Assim, não dá para manter crianças trancadas em ambientes tão pequenos. Precisamos de cidades, de casas mais saudáveis. E não é só ter água e esgoto, isso é o mínimo, mas isso não é suficiente, né, para que as famílias tenham. Eu estava falando com não sei quem que mora num outro país, e ela dizendo que não conseguia alugar apartamento porque ela tinha filhos. Os proprietários diziam, quem tem filho tem que alugar casa, porque uma criança precisa de quintal, por exemplo, né? Outra estrutura. Mas a sociedade entender que a necessidade de uma criança vai muito além do que é isso, né? Você está pronto para realmente honrar aquela pessoa, porque isso também é violência. Não ter espaço é violência, não ter sol é violência, né? Esse negócio que você falou de não ter espaço, não ter sol, tudo isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha avó, porque a minha avó, ela bateu muito na minha mãe, muito, muito. Minha mãe sempre reclamava muito disso, que a minha avó espancava ela. E aí eu sempre tenho conversas estranhas com a minha avó. Todas as conversas sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo, eu sou a pessoa que conversa com a minha avó. Eu adoro sua avó. Minha avó é maravilhosa, gente. Dona Diva, militante, guerreira, nordestina, retirante, é maravilhosa. E aí eu cheguei na minha avó e falei, vó, vamos
conversar sobre essa história? Porque minha mãe sempre fala isso, eu doida, eu sou doida mesmo. Aí minha avó, aí a gente começou a debater se era bom bater ou não. E ela falou que agora, isso já faz uns 10 anos, que ela tinha consciência. Bater, que você pode conversar. Mas ela falou assim, só que eu, sem comida, com o seu avô bêbado, gastando dinheiro com as putas, com as crianças com fome, com 4 filhos para cuidar, morando de favor na casa dos outros, um lugar super pequeno, tendo que cuidar do sogro, disso, daquilo, trabalhar de doméstica, costurar à noite, eu não tinha como. A única maneira que eu podia era, tipo, ficar quieto, calar a boca, eu preciso dormir. E era nessa situação. Ela falou, com o conhecimento que eu tenho hoje, ela falou para mim, mas naquela época não tinha como. Então a gente tem que pensar isso. A violência não é só uma coisa, esse indivíduo esse indivíduo não é. Mas como a estrutura social pode fazer com que os danos e sofrimento psicológico sejam profundos. Eu estou falando assim, porque se a gente não tomar conta das crianças agora, vai ser impossível a gente estar com elas em sala de aula na volta do corona. Porque o nível de violência que elas vão ter uma com as outras vai ser bárbaro. Todos os alunos que eu já dei aula na minha vida, que eram assim, o pessoal falava capetinha, aquele ali que se fala, mano, você não quer nem olhar, você fica com uma raiva, assim, você fala, não posso ter raiva de criança, meu Deus, mas ele tá estrubicando, jogando água no outro, batendo no outro, pegando minhas coisas, jogando não sei aonde pela janela, tá causando. Você vai atrás da história da criança, toda vez que eu vou atrás da escola de um deles, tipo, eu lembro que eu falava assim, se fosse eu já tinha tacado fogo na escola. Estão fazendo pouco, né? Estão fazendo pouco. E a gente tem problemas de violência, vai aumentar. Por isso que eu acho que nesse momento é importante empoderar professores e alunos para eles pararem dessa relação burocrática de escola-prisão e os professores conseguirem acolher essas crianças, esses jovens, que os jovens estão muito na pegada de depressão, de suicídio, é outra pegada das crianças. E é muito perigoso também. Na nossa escola, a gente chegou a gente fez um rolê para conseguir um psicólogo da UBS, porque tinha uma sala de aula, que assim, olha que interessante como a saúde mental tem total a ver, não estou falando de pesquisa, estou falando de experiência de campo, sabedoria da prática, com o aprendizado. Eu sou uma professora mais light, eu seguro, tal, converso, mas tem professor que é mais linha dura. E tem uma sala em especial que tinha uma professora de física, bem mais velha, super linha dura, rigidona, assim, e ela falou, não entro mais nessa sala. Não entro mais nessa sala. A maioria dos professores rígidos não queria mais entrar, só a galera mais de boa entrava, ela nunca faltava, começou a ganhar falta, uma treta enorme com essa sala. Era a sala que tinha a maior quantidade de alunos com depressão. Eu comecei a perguntar, e assim, teve um dia que eu fiz um trabalho de violência sexual, e uma menina chegou e falou assim, professora, o que eu faço se meu padrasto me estuprou? Como é que eu consigo ser feliz? Aí eu debati com a sala algumas coisas, assim, tipo, responder ela saiu andando com mais 8 alunas e 2 meninos, e as 8 mais ela tinham sofrido vários tipos de abuso e violência sexual. Vários. Essa sala, as pessoas não prestavam atenção. Era uma sala, era o horror, entendeu? Eu tinha que... Parecia fundamental, eles eram o primeiro ano do médio, eles eram adolescentes. Metade da sala atacava o terror e metade ficava, tipo, quase drogada, assim, caída, assim, sabe? Ali, tipo, não era droga, assim, desse quesito moralista em si, era, tipo, que a galera tava sem energia, morrendo. Vira e mexe, a gente chorando no meio dessa aula. Então, e a gente se virou nos 30, os professores foram atrás, um cara da UBS, choramos, pedindo, pelo amor de Deus, para ele fazer um projeto a cada 15 dias, com metade da sala. A sala melhorou e a gente conseguiu dar aula para eles. Só que a gente teve que se virar para conseguir, e só essa sala, porque essa sala a gente estava nesse nível, de os professores falarem, eu não recebo, eu não vou receber, pode me descontar, que eu não vou entrar. E a gente deu essa solução. Mas é isso que eu estou mostrando, assim, se nesse momento a gente não colocar os professores e os alunos para se relacionarem, os professores para ampararem, porque a gente já ampara os alunos. A gente já ampara caso de estupro, caso de assédio, caso de violência, caso de fome. A gente já ampara. A gente se mata, às vezes, para pegar e fazer uma vaquinha, para pagar uma conta de água. Só que agora fudeu. Então, vamos pensar, a oportunidade seria a gente usar esse tempo
para colocar o conteúdo de lado e priorizar o humano, assim, vai ser um ano que perdemos para o conteúdo, mas que a gente vai se dedicar para colocar em dia todo o atraso de relacionamento, de acolhimento, de escuta, de cuidado que essas crianças, esses jovens têm. Essa seria a sua proposta, assim, Sim. de oportunidade que nós temos nesse momento. E de os alunos poderem pensar no conteúdo também, do ponto de vista não do conteúdo, mas nas necessidades de aprendizagem que eles têm agora, nesse momento. A gente vai ter um problema com alimento, então que o professor consiga debater, e aí, como é que está aí na sua casa? O que vocês estão precisando? Estão com problema de alimento? Que tal plantar? Você sabe se tem alguma, dá para pesquisar na internet se tem alguma galera que planta aí na sua região, que você pode participar desse processo? Assim, refletir, discutir violência doméstica com os alunos, fazer pesquisa sobre o assunto, se empoderar das leis que falam sobre isso. O humano não é sem conteúdo, não é sem aprendizado. Sim, ele não está vazio esperando o professor derramar alguma coisa lá dentro, né? E imagina, na sala de aula eles não prestam atenção, imagina se você ficar tagarelando assim, igual eu tô falando aqui, eles vão olhar para você e falar, professora, eu deixei lá e fui, sei lá, fui tomar água, fui tomar o sol, fui jogar no computador, fui jogar bola na rua, porque infelizmente o que eu tenho de informe, na minha família, apesar de eu ser pé no barro, assim, reconhecidamente pobre, nos lugares da política, na minha família eu sou vista como a namastê, a gratiluz, a uspiana, a estranhinha mais pequeburga, assim. Então, o que acontece? A pessoa que hoje está mais tomando cuidado na minha família, que é da Brasilândia, da Quebrada, sou eu. Todo mundo acha, assim, que eu tô muito chique. Entendeu? Tô eu e minha mãe brigando com as pessoas para tomar esse cuidado. Então, também tem isso. Os professores estarem em contato com os alunos da comunidade pode ser um belo do antídoto contra a propaganda do governo Bolsonaro. Quem melhor para ter a confiança daquela comunidade, daquele pai, daquela mãe online que seja, sobre o que fazer, como se cuidar, como se precaver, do que essas pessoas que eles conhecem assim, ó, olho no olho. Isso também é importante. O professor ser um agente. Espero que Dona Diva esteja em casa, porque se Dona Diva tiver saída, peço para Erundina ligar para ela. Tá em casa guardado, e foi uma treta para ninguém lá, uma treta, a mãe, eu, mas rolou. A galera deixou ela lá e fechou ela lá, sagrada. Então, tá bom. E aí é isso, Paulinha. O que a gente tem buscado esses dias aqui é especular, né? É buscar olhar, assim, qual é a metade cheia desse copo, né? O que é essa tristeza, que se a gente pudesse escolher, a gente obviamente não teria passado por esse caminho, mas uma vez que ele aconteceu, o que a gente pode fazer a partir daqui, dessa parada obrigatória, né, dessa revisão de valores, dessa... Se a gente vê a boca do Dória, a boca do Witzel falar coisas como a vida importa, é inacreditável, mas o Witzel foi aquele cara que comemorou uma morte, né? E o Dória também nunca fez muita questão com relação à morte de um monte de gente. E hoje dessas bocas falam uma vida importa. Então, assim, sem querer cair no populismo deles, entendendo que enfim, mas é um momento significativo, né? E a gente tem que pensar o que fazer a partir disso, assim, criando-se estruturas para as pessoas que moram em situação de rua, né? Poxa, o que a gente faz a partir daqui para que isso, daqui a 3 meses, não seja completamente esquecido, desmontado e página virada? E tudo isso, educação, nossa, a cada portinha que a gente abre tem uma oportunidade. Ai, que linda. E como é que você está na sua vida? Aqui para nossa audiência, eu conto da minha vida. Pode contar. Não, eu estou acompanhando tudo isso e com uma sensação que eu acho que é da maior parte das pessoas de muita impotência, né? O que a gente pode fazer dentro do mandato é cutucar, é fazer um ofício, é fazer uma representação no Ministério Público, né? Tentar promover um debate, mas nessa hora o que eu queria talvez era estar dentro de um hospital, ajudando alguém, sabe? Ser útil para as pessoas de verdade, eu não tenho competência para isso. Então, o que eu posso fazer é aqui tentar dizer para as pessoas: se cuidem, falta um braço nos hospitais.
e ajudar quem estiver construindo coisas boas a poder fazer isso ainda melhor e não ser atrapalhado, né? Não ser atrapalhado por coisas que enfim, o momento eu acho que é de união realmente, né? Num desafio como esse, a gente tem que tentar resolver as diferenças e ver onde a gente se entende, apesar de tudo, assim. É isso, Chuchu, hoje é sexta, sextou, não tem balada, porque tá todo mundo isolado dentro de casa. E aí, o que você vai fazer para comemorar sexta-feira? Dormir cedo. Sabe o que eu vou fazer? Que legal. Eu vou me reunir com as pessoas da minha família. A gente vai fazer, tipo, uma conversa online. E tem uma gente querendo fazer oração, tem gente querendo fazer conversa sobre os rumos da família, mas a gente marcou essa festinha. Festinha não, é tipo um acolhimento, porque tá todo mundo muito angustiado, precisando de afeto. E eu tô com esse objetivo pessoal, assim, de fortalecer as redes que antes eu, né, deixava pragmaticamente para lá. É isso, tô com esse objetivo. A gente tem feito esse cuidado também, com parte da equipe do mandato, de todo dia se reunir e se ouvir de angústias, né? Porque está faltando esse espaço humano. Uns sentem mais, outros sentem menos. Uns estão bem um dia e outro dia acordam bem desanimados. Então, tá cuidando da saúde mental. Nem todo mundo vai pegar coronavírus, mas todo mundo vai sofrer o impacto psicológico e social disso. E muita gente vai sofrer o impacto econômico disso. Então, cuidar desses aspectos, ele é uma tarefa de todo mundo, assim, tem que dividir, tem que estar de olho em todo mundo, se está bem, se está animado, se está deprimido, tomar sol, apesar de tudo, então tomar sol sozinho, desde que não seja num espaço aglomerado, caminhar sozinho na rua, né, ou numa praça, é muito importante, o sol é alimento, vê que até as pessoas que estão presas, mesmo em solitária, elas têm direito a banho de sol. Por quê? Porque assim como a gente precisa de comida e de água e ar, o sol também faz parte para a gente poder modular coisas no cérebro, né? Então, não deixem de tomar sol. E é isso. E eu acho que eu vou ver Big Brother hoje. A alimentação. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda está comendo bicho morto? Eu como bicho morto e eu tomo Coca-Cola. Raquel, amiga, vocês estão vendo a Raquel agora? Vocês cobrem ela no Facebook dela, que ela falou da saúde dos outros, e ela, tipo, a lidar com o coronavírus, a comer bicho morto e tomar Coca-Cola. Raquel, pare já, amiga. Você sabe que isso aí só inflama seu corpo, só abre mais espaço pro bichinho vírus, safado, sem vergonha. Nem o bichinho, porque se fosse um bichinho era legal, né? Apesar que o vírus, né, existe por algum motivo, né? Ela vai espiritualista loucona. Mas é isso, você pare de comer esses bichos mortos, e vocês aí em casa, aí, né, também, né? Eu tenho histórias na minha família, a minha família está se transformando. Remédios estão indo embora. Vamos fazer um testemunho outro dia com a Paula, e essa transição de carnívora que comia bicho morto para uma pessoa crudívora. Minha mãe tá frugívora, amiga, por causa do corona. Minha mãe. É mesmo. E ela tá maravilhosa aqui com a gente vai fazer um papo sobre isso. Tá bom. Alimentação para a saúde. Beijo. Beijo, amada. Te amo. Te amo também. Tá bonita, hein? Toda Tchau. Tchau.